Escribir donde dice que vamos a hacer preguntas aquí. Mira. Dona Cláudia, pode desativar isso, desativar seu microfone. Vai demorar um pouquinho, daqui a pouco vai aparecer a tela de um slide aí para vocês acompanharem. Apresentou aí, Inês? Apareceu. Muito bem. Apresentou, sim. Ok, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Essa é a terceira reunião de um ciclo de 3 reuniões de pais e responsáveis usando a tecnologia, né, de comunicação, já que, em razão da pandemia, nós não podemos nos encontrar presencialmente, tá ok? Inicialmente, vocês que já entraram agora, dá uma olhadinha no chat. A Maria Paula vai disponibilizar ou disponibilizou um link. Vocês devem acessar esse link e informar os dados atualizados para que a escola possa entrar em contato sempre que for possível. Então, nós abrimos um formulário para que seja possível fazer a atualização de cadastro dos pais e responsáveis do Colégio Tiradentes. Então, o link estará disponível no chat. Posteriormente, estará disponível também na página do Facebook e lá na sala de aula do Classroom. A nossa principal pauta desta noite é tratar com vocês referente à Instrução Normativa número 1/2020/CEDU GCAE. Essa instrução normativa, ela estabelece os procedimentos que visa a reorganização do calendário escolar do ano letivo de 2020, nas escolas da rede estadual de Rondônia, tá ok? Versando sobre todo o sistema de ensino, mas essa instrução, ela trata de modo específico desse regime especial que nós estamos vivenciando, com a oferta de aulas não presenciais. Como vocês todos sabem, isso é inédito, tá? Nunca aconteceu na educação brasileira trabalhar a educação de uma forma não presencial, principalmente para os alunos do ensino fundamental. Em alguns lugares já trabalhavam o ensino médio, com a mediação tecnológica, mas dessa vez, em razão da pandemia, teve que se estender esse tipo de educação para todos os outros formas de ensino. Como isso aconteceu? Vamos fazer uma retrospectiva. Nós levamos um bom tempo, desde o início da pandemia, dia 16 de março, até iniciarmos o trabalho através do aplicativo Classroom, disponibilizado através do sistema Google, que possibilita uma comunicação entre professores e alunos e a disponibilização de conteúdo, seja ele online ou não presencial também, não online, digamos assim, né? Para que o aluno possa baixar, estudar e depois dar o retorno dentro do próprio sistema. O primeiro documento que versou sobre essa situação foi uma resolução que foi expedida pelo Conselho Nacional de Educação. Lá no Conselho, a primeira mudança foi no sentido da flexibilização dos dias letivos e da possibilidade de utilização de sistema de tecnologia para a educação. Bom, demorou um pouco mais, o Conselho Estadual de Educação aqui do estado de Rondônia autorizou as escolas a utilizarem esse tipo de sistema. Mas foi necessária uma portaria da Secretaria do Estado de Educação, que só foi emitida no dia 20 de abril, né, 20 de abril. E, tão logo essa portaria saiu, nós já convocamos os professores e colocamos eles para trabalharem nesse sistema. Logicamente, é algo muito novo, então todos nós estamos ainda aprendendo a como lidar com esse tipo de situação. Aí faltava somente essa instrução normativa para dizer aos secretários, supervisores, orientadores, professores e equipe pedagógica como a gente vai fazer o registro dessas aulas no sistema, no nosso diário. Como vai ser avaliado o aluno, quando é que vai valer nota. Então, todos esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora. Bom, o artigo 2º da presente instrução normativa, ele diz o seguinte: o que é atividade escolar nesse período não presencial? Atividade escolar não presencial para estudantes matriculados em escolas da rede pública estadual nas etapas do ensino fundamental e médio regular compreende aulas. No primeiro caso, aulas mediadas pela tecnologia de informação e comunicação, nas plataformas de forma online, ou seja, em tempo real. Um trabalho através do Ministério Público e dos órgãos que acompanham a educação, sempre foi a preocupação de não se trabalhar somente sistemas online, ou seja, em tempo real. Aulas, né, como se fossem presenciais, porém o professor estaria no computador e os alunos nos outros. Por quê? A realidade nossa
é uma realidade muito distintas, né? É um mosaico de realidades. Há famílias que têm internet boa, computador bom, mas há famílias que não têm nem condições de acesso à internet. Então, esse é o nosso público. Então, ainda que nós já estamos trabalhando, né, de forma online, ou seja, em tempo real, alguns professores já estão trabalhando esse tipo de reuniões, ou aulas, ou bate-papo com os nossos alunos, ou correção de atividade, né, já está presente na instrução normativa. A outra forma de trabalho é os trabalhos que são mediados pela tecnologia de informação e comunicação de forma offline. Eles são disponibilizados nas plataformas para serem baixadas ou salvas em um equipamento eletrônico para estudar em outro momento. Então, boa parte do conteúdo, ou na totalidade do conteúdo que nós estamos trabalhando, se dá dessa forma. O professor disponibiliza o conteúdo para o aluno e ele tem 7 dias para trabalhar esse conteúdo, para estudar e dar uma devolutiva para o professor através de alguma atividade desenvolvida. Então, não chega a ser um sistema offline, mas sim, permite que o aluno possa baixar as informações que estão ali e trabalhar no caderno, trabalhar no livro, e posteriormente dar o retorno para o professor. O terceiro caso são atividades impressas. Essas atividades impressas são entregues na escola, para os pais ou responsáveis pelo estudante, e também as atividades que constam no livro didático, entregue ao estudante no começo do ano. Então, o estudante está sendo orientado a estudar também pelo livro didático ou atividades impressas. No Colégio Tiradentes, nós temos algo em torno de 90 famílias que estão dependendo desse tipo de orientação. Não é a melhor, porque nesse tipo de orientação só dá aquilo que o professor escreve, mas não tem outro tipo de interação. O aluno tem que pegar o livro e ser muito mais ativo, né? Quase que autodidata no sentido de ler bastante, compreender as explicações que estão dentro do livro. Diferentemente do aluno que está nas plataformas. Ele tem a possibilidade de ou ter videoaulas, ou assistir vídeos explicativos, ou também entrar em contato com o professor para que esse disponibilize algum tipo de explicação. Então, o nosso aluno que está na plataforma, logicamente, acaba tendo possibilidades maiores de aprendizagem. Parágrafo 1º da instrução. O que então configura a aula nesse novo sistema? O que é a aula para que possa ser registrado no diário oficial, ou no diário eletrônico? Configura a aula a ser registrada no diário eletrônico aquela que cumpra o disposto no artigo 2º, incisos 1 ao 4º da Portaria 1970, de 20 de abril de 2020, e que tenha exposição de conteúdo de aprendizagem com a oferta de atividade que vise exercitar o conteúdo de aprendizagem trabalhado. Vamos explicar então. A portaria, como eu disse, foi o documento emitido no dia 20 de abril. Foi quando nós começamos a trabalhar com os alunos de forma não presencial. Então, o que configura a aula? A gente já discutiu naquele presente momento. O professor tem que fazer um planejamento e tem que disponibilizar para o aluno ou uma videoaula ou um vídeo explicativo, um texto explicativo, fontes e consultas e, posteriormente, disponibilizar uma atividade para que o aluno, depois de estudar este conteúdo, ele possa dar uma devolutiva para o professor, ou seja, fazer a atividade, seja no caderno, ou seja, diretamente na internet, através de formulários, e dar a devolutiva. Se o aluno não fizer isso, ele está comprometendo a qualidade das aulas que nós estamos desenvolvendo. Bem como se o professor não estiver disponibilizando o máximo de informação necessária para que o aluno possa compreender o conteúdo, ele também está deixando de disponibilizar a informação necessária para a configuração dessa aula. Então, há um trabalho nosso, específico, de uma preocupação grande nesse sentido. Nós temos que aproveitar este momento para que nós não possamos ficar até 2021, 2022 aí, trabalhando conteúdo presencial, já que os mecanismos jurídicos nos permitem trabalhar desta forma. Parágrafo 2º. É critério para a validação da aula registrada no diário eletrônico, pela equipe gestora e pedagógica da escola, o tempo correspondente ou estimado para a aula do modo presencial, considerando a exposição do conteúdo de conhecimento e da atividade do exercício correlata. Há um cronograma de postagem que foi disponibilizado para vocês, no qual o professor deve postar um conjunto de conteúdos e atividades na semana. O que ele posta na semana está relacionado ao quantitativo de aula que ele daria naquela semana. E é, logicamente, o tempo que ele vai gastar para preparar essa aula, para disponibilizar, para receber as atividades dos alunos, fazer as correções e dar devolutiva.
Então, isso, considerando que cada professor tem pelo menos 250, 300 alunos, aqueles professores que têm poucas salas, né? Aqueles que trabalham com 40 salas têm muito mais. Mas aí esse professor vai distribuir o tempo que ele tem de trabalho para que seja feito todo esse organismo. Planejar, disponibilizar, corrigir e dar a devolutiva. As aulas não presenciais serão planejadas pelo docente e deverá estar de acordo com a carga horária semanal dos componentes curriculares, primando pelo cumprimento dos objetos do conhecimento, conteúdos preconizados pela BNCC e no referencial curricular do Estado de Rondônia, adequado para esse período pandêmico. Quando nós paramos no dia 16 de março, os professores, e retornamos no dia 20 de abril, os professores deram continuidade ao mesmo conteúdo que ele trabalharia se presencial estivesse. Então, nós não mudamos, não fizemos nenhum tipo de adaptação. Nós estamos cumprindo o currículo que já estava estabelecido para o ano de 2020 e para o ano escolar que o aluno está estudando neste ano. Então, nós estamos na mesma sequência. Parágrafo 7º. O registro das aulas desenvolvidas no período não presencial, no diário eletrônico, ocorrerá a partir do dia 1º de abril de 2020, especificamente na data de início das aulas não presenciais na escola, desenvolvida pelo docente por componente curricular e ano escolar. Nós tivemos a preocupação, então, de já começar a trabalhar de 1º de abril. Então, quando os alunos começaram a receber as primeiras atividades, eles começaram a identificar conteúdo referente à primeira semana, que seria a semana de 1º de abril. Por quê? Do dia 16 de março até o dia 30 de abril não há nenhuma referência. Porque o primeiro decreto que o governador expediu, ele considerou que aquilo ali seria a antecipação do recesso ou das férias escolares do ano de julho. Tá? Então, esse tempo ficou tratado dessa forma, e para efeitos de registro de aula no diário, conta-se, então, a partir do dia 1º de abril de 2020. Parágrafo 8º. As aulas presenciais desenvolvidas no período de 6 de fevereiro a 16 de março de 2020 e as aulas não presenciais registradas no período de regime especial farão parte do cômputo da carga horária mínima anual. Como eu havia dito no primeiro momento, o primeiro documento ele flexibilizou a obrigatoriedade dos 200 dias letivos. Tá? Então, para 2020, não é mais obrigado a trabalhar 200 dias letivos. Porém, não houve flexibilidade nas 832 horas-aulas que devem ser trabalhadas durante este ano. Então, o que diz esse parágrafo? Ele vai considerar aquilo que a gente trabalhou de modo presencial e tudo que nós estamos trabalhando de forma não presencial. E aqui vai uma resposta para alguns questionamentos de alguns alunos ou de algumas pessoas que não tinham informações necessárias para fazer esse tipo de afirmação. Algumas pessoas chegam a dizer que tudo que está sendo feito não será contado e que vai ter que repor todas as aulas posteriormente. Isso só aconteceria se todos os alunos abandonassem o sistema. Aí não teria como, sem a presença de aluno não tem como registrar a aula. Mas, se todos a partir de agora, principalmente aqueles que não estão levando a sério, começarem a trabalhar de forma organizada, criar uma rotina, pelo menos 2 atividades diárias de estudo, para que ele possa dar o devolutivo ao professor, e o professor possa fazer o conjunto dessas informações, fazer o registro da aula, nós não teremos problemas quando nós retornarmos ao período presencial. Por quê? O parágrafo 8º dessa portaria permite o cômputo da carga horária mínima anual, dentro da carga mínima anual, esse período de aulas não presenciais. Então, parem de acreditar em conversas que, na verdade, não são verdadeiras. Ficar dizendo que essas aulas não vão valer nada, que não adianta estudar, que já estou até abandonando, porque depois eu recomponho. Daqui a pouco eu vou apresentar um parágrafo que vai dizer como esse aluno que nada está fazendo vai se ver diante de uma situação muito complicada a partir do momento que nós voltarmos às aulas presenciais. Pode vir uma pergunta: quando é que a gente volta, capitão? Ninguém sabe, Ninguém tem condições de adiantar o futuro. Não há nenhum documento, nenhuma tratativa nesse sentido. Então, enquanto nós não voltarmos, o que temos para fazer é isso. É estudar através do sistema, é tirar as suas dúvidas com os professores, é assistir as videoaulas, ler bastante, deixar de ser um aluno passivo, aquele aluno que só fica esperando receber informações, para ser um aluno ativo, um aluno que tenha condições de
utilizar todo esse tempo que ele está tendo agora para estudar de fato. Vamos lá, o artigo 5º. As avaliações parciais realizadas durante as atividades não presenciais, mediada pela tecnologia da informação e da comunicação ou não, poderão compor a média final do estudante, após o retorno das aulas presencialmente, sendo os resultados participados aos estudantes, pais ou responsáveis. Tudo o que os alunos nossos estão produzindo dentro do sistema está sendo contado, tá? Para a somatória. Mas ele vai ter uma nota agora? Não, porque diante de todas as realidades que nós temos, de aluno que está pegando atividade impressa, de aluno que está trabalhando no Classroom, de aluno que está com atividade atrasadas, todo esse conjunto só vai finalizar quando a gente voltar às aulas presenciais. Então, vocês não terão um boletim do primeiro bimestre agora no andamento da pandemia. Somente quando nós retornarmos é que o professor vai pegar todas essas informações que ele conseguiu produzir junto com os alunos e compor a média final, tá? Aí eu chamo a Maria Paula, então, para dar uma explicaçãozinha a mais aí para os pais sobre esse artigo. Boa noite. Então, sobre as avaliações, só para ficar claro que nós não vamos trabalhar com notas agora. Tudo que o aluno está fazendo, neste momento, o professor está contabilizando, mas não vai ser disponibilizado em boletim, tal. Até porque a instrução normativa, ela não trata mais de bimestre, uma vez que a gente não vai precisar cumprir os 200 dias, somente o total de horas. Então, tudo que for ser feito vai estar valendo nota sim, e essas notas de agora, elas poderão compor a nota de quando o aluno voltar à aula presencialmente. Muito bem. Lembrando só vocês, qualquer dúvida, escrevam no chat, tá? Escrevam aí que posteriormente a gente tenta esclarecer alguma coisa que não tenha ficado muito clara. Esse parágrafo é muito importante, que ele vai dizer qual será a realidade nossa a partir do retorno das aulas presenciais. No retorno das aulas presenciais, os estudantes farão avaliação diagnóstica, visando identificar o grau de aprendizagem dos conteúdos e objetos de conhecimento desenvolvidos no período não presencial. E aí haverá a definição de estratégias de ensino de ensino de conhecimento para que seja realizada, então, a intervenção nas dificuldades levantadas. Todos os nossos alunos, do 6º até o 3º ano do ensino médio, quando retornar, eles farão uma avaliação diagnóstica para saber qual é o nível de aprendizagem que esse aluno está, qual o déficit que ele se apresenta e qual o nível que ele está. E aí a escola vai conseguir saber que ponto que ela parou, né? Aí eu vou adiantar já uma realidade, então. Aquele aluno compromissado que está dando devolutivo, que está realizando os exercícios, que está mantendo interatividade, está sendo compromissado, está cumprindo com aquilo que está sendo feito. Quando ele retornar, ele vai ter uma breve... a gente vai recapitular, né, fazer uma revisão desses conteúdos e ele vai passar pela avaliação diagnóstica. Se ele comprovar que ele obteve os conhecimentos mínimos necessários, ele vai dar continuidade a um ano normal. Aí vamos falar a realidade daquele outro aluno, que é a nossa preocupação. O aluno que não devolve as atividades, que copia dos colegas, que joga pergunta na internet, obtém a resposta, devolve para o professor, e está navegando no mundo de fingimento, digamos assim. Porque ele não tem um professor para cuidar, não tem orientação, não tem o CA, não tem ninguém, ele está livre, né? Este aluno vai ter... Cícero, que devolve os arquivos em branco para o professor corrigir, tendo cumprido a tarefa quando ele não fez. Justamente. O que possivelmente vai ocorrer com esse aluno? Ele vai ter um péssimo desenvolvimento na avaliação diagnóstica, né? Ele vai ter dificuldade. Por quê? Aqueles alunos que geralmente se dedicam, ele vai dizer para o professor qual é o nível de trabalho que o professor conseguiu desenvolver. Porque é sempre assim. Você tem uma parcela de 30% dos alunos que mostram, de fato, como o professor está desenvolvendo. Uma turma que todo mundo vai ruim, todos têm que ser avaliados. Mas uma turma que 30% a 40% obtém o conhecimento e um percentual acaba brincando demais, se escondendo demais, aí a gente consegue observar onde que estão as problemáticas. Então, essa avaliação vai mostrar para nós qual é o nível que a escola se apresentará no retorno das aulas. E aí, vamos para o próximo parágrafo aqui. Então, o estudante que não tenha participado das atividades no regime especial de aula,
Seja porque a família não quis, seja porque o aluno está no sistema, mas não quer dar devolutiva, não quer fazer atividade, ou seja, esses alunos que ficam só encerrando o conteúdo sem mandar conteúdo nenhum, encerrando as atividades sem conteúdo nenhum. E após essa avaliação diagnóstica, que vai ser realizada no retorno das aulas presenciais, será orientado quanto ao seu plano de estudo, a fim de assegurar a cada um o direito de aprendizagem. Então, não vai ter como você equiparar um aluno que está bom, que aprendeu, ao aluno que nada aprendeu, que nada sabe. O que é esse plano de estudo, então? O aluno tem que estudar tudo de novo. Ele vai ter que voltar do zero, né? Então, ele vai ter um trabalho dobrado num período em que todo mundo já vai estar pensando em avançar para o final. Esse aluno vai ficar parado no tempo, né? Não tem como um professor, por exemplo, a gente não está falando aqui em reprovação, mas não tem como nós deixarmos esse aluno avançar de anos, letivo e tal, se o aluno não obteve o mínimo de conhecimento, né? Então, isso é prejudicial para todo mundo. Mas ele vai ter, sim, o apoio, vai ter o interesse da escola. A gente só fica triste no sentido de dizer assim, tem muita gente aí que poderia estar sendo melhor, que na sala ela é melhor, que tem condições de internet, tem condições de acesso, mas acha que tudo isso é uma brincadeira, que ele está de férias, né? E por estar de férias escolares ele não precisa fazer nada, e aí está se enganando. Por isso que eu peço para vocês, façam uma rotina de estudo, cumpram pelo menos 2 atividades por dia. Isso não vai sobrecarregar o seu final de semana, tá? Então você vai conseguir trabalhar ao longo da semana, no final de semana você vai poder ficar ali jogando, fazendo o que você quer. Basta ter organização. É diferente, não tem mais o professor, não tem todo mundo para ficar te cobrando o tempo todo. Mas depois que voltar às aulas também, você vai se ver numa situação muito complicada, né? Que você vai ter que estudar o conteúdo, revisionar, ou seja, o conteúdo que passou, e vai ter que, de repente, até acompanhar o coleguinha ali que já está numa fase mais avançada. Artigo 6º. A reorganização do calendário escolar quanto ao número de dias letivos no retorno das atividades presenciais ocorrerá após contabilizar as horas registradas no diário eletrônico, no período de aula não presencial e as estratégias a serem adotadas pela escola. Então, bom, vamos lá. Se a gente começou a trabalhar a partir de, digamos, 20 de abril, e se a gente, nesse período, a gente conseguir equilibrar todo o conteúdo que seria trabalhado de forma natural, eu não vejo muitos problemas para as aulas presenciais, tá? Tudo vai depender da dedicação de todos nós, professores, equipe gestora, né, equipe de acompanhamento e os alunos e os pais. A gente tem que começar a levar mais sério essa situação, né? É porque a gente não pode ficar... Eu esses dias visitei uma família, fui levar um cartão, aí o menino estava no celular. Eu falei, ele está estudando? As atividades impressas estavam na mesa. Aí a mãe falou, não, ele não está estudando porque ele está achando muito difícil. Aí ele estava com fone de ouvido e celular. Então, eu acho que assim, eu não fiz nenhuma correção lá no momento, não cabia a mim ficar interferindo na vida de ninguém. Mas a gente sabe que o estudo no Brasil ainda é uma coisa muito séria, né? Aqui ninguém no Brasil pode optar por ter ou não ter o filho na escola. Aqui é uma obrigação da família manter o seu filho na escola. Como a gente manter o filho na escola agora, dessa vez? Dá muito mais trabalho. Porque ele está dentro da... Ele está na escola, só que ele está em casa, com a liberdade que ele tem dentro de casa, né? Deixa eu botar aqui. Muito bem. Então, pessoal, o que a nossa preocupação aqui era passar para vocês? Era disponibilizar as informações desse último documento que foi disponibilizado pela SEDUC, que é a Instrução Normativa número 01/2020, que vocês podem baixar na internet. Lá tem outros assuntos importantes também que vocês podem ver e que vai ajudar bastante no sentido de nós organizarmos ou reorganizarmos o ano letivo de 2020, e nós conseguirmos, assim, finalizar dentro das nossas expectativas, ok? Bom, vamos passar agora, então, para o segundo momento da nossa reunião, que é responder algum questionário. Nesse momento agora, então, a gente passa a responder algumas perguntas que foram disponibilizadas no chat. Então, a Maria Paula vai fazer a leitura das perguntas, e eu, a Inês, ou os professores, vai responder naquilo que for possível. Depois, a gente vai ter a fala dos professores, né, as falas da preocupação dos professores têm, com cada um com sua disciplina, como ele está trabalhando isso, e aí, posteriormente, a gente já caminha para os finais aí, para os finalmente. Maria Paula. A orientadora também gostaria de falar. Sim.
Primeira pergunta, Juscelia Cristiane. Boa noite. Meu filho está trabalhando nesse período, que não está tendo aula. Então, não está tendo como ele assistir às aulas online. Problemas aqui. Bom, nós não vamos nem aqui falar como escola, nós vamos falar como o organismo jurídico nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A doutora Yara, que é a promotora da criança e do adolescente, ela acompanha diariamente. Eu sei porque a minha esposa trabalha na SEDUC, ela acompanha os números, ela acompanha como as escolas estão fazendo. Então, certamente, se uma informação dessa chega até o Conselho Tutelar, a família vai ter que justificar junto ao Conselho porque está tirando o aluno da escola e colocando ele para trabalhar, tá? Então, a lei, eu estou falando da lei, eu não estou falando de um sentimento meu, né? Cada um sabe as suas realidades. Mas o aluno não pode, de maneira alguma, dar prioridade ao trabalho em detrimento do estudo, tá bom? Então, não adianta fazer isso, porque vai ter problemas posteriormente, vai ter que justificar junto ao conselho e, de repente, num último grau, até responder pelo abandono intelectual, que é um crime. É quando a família deixa de proporcionar ao aluno, ao menor, ao adolescente, as condições necessárias para que ele possa estudar. Eu estou falando isso porque a escola ela está fazendo sua parte. Se o aluno não tem nenhum tipo de acesso à internet, ele vai até a escola e pega um material impresso. É precário? É precário, não é o melhor que nós temos para fazer. Mas no momento agora, todo mundo está trabalhando dentro de uma precariedade muito grande, né? Todos os serviços hoje em dia estão sendo precários. Então, em razão disso, a escola está fazendo o que ela pode fazer. Tá? Então, fica esse esclarecimento. Não pode abandonar a escola em detrimento do trabalho, e eu sei que muitos alunos do terceiro ano estão fazendo isso, estão inclusive alegando cansaço, né? A vida de vocês nem começou a funcionar ainda, quando vocês foram para a faculdade, trabalhar o dia todo para pagar a faculdade à noite, aí vocês vão ver uma realidade difícil, né? Então não venham com conversinha lá no grupo dizer que está cansado porque trabalhou o dia inteiro. Não é o momento ainda, né? Vocês podem até fazer um serviço de jovem aprendiz, mas tem que ser equilibrado com o horário da escola. Então, não é um problema nosso, tá? É um problema jurídico que essa família vai ter que verificar posteriormente com o Conselho Tutelar. Larissa Vaz perguntou: como nós saberemos de quanto ainda precisamos para passar em cada matéria, já que acho meio complicado a situação dessas aulas voltarem esse ano? Bom, você vai poder manter, é claro, é óbvio, né? Se você estiver cumprindo os requisitos que o professor está te disponibilizando, é meio que um contato individual, e o professor vai ter que trabalhar com a turma, entendeu? O professor pediu uma atividade que valia 1 ponto. Se você devolveu a atividade no tempo certo, você atingiu aquela expectativa que o professor tinha para fazer. Mas aquela nota final, que pode ser 9, 10, 7, 6 e tal, é só depois da avaliação diagnóstica. Porque eu não tenho como te dar 10 agora, porque, de fato, ninguém dá para afirmar de modo correto que esse aluno absorveu todo o conhecimento necessário. Aí a Milena perguntou: e se caso não voltar esse ano, o que acontecerá? Milena, essa pergunta é idêntica a uma pergunta que eu respondi ontem. Nós temos expectativas, sim, se você avaliar os níveis da pandemia em outros países. É claro, mas o Brasil é meio diferentão de tudo, né? Mas nós temos expectativa de retornar à aula presencial este ano. Mas caso isso não ocorra, nós só temos como trabalhar de tempo em tempo. Então, a cada tempo, há de sair uma normativa tratando dos assuntos conforme o avanço de cada situação. A única coisa que talvez eu não descarto é que, enquanto não retornar, este é o único modo de trabalho que nós podemos desenvolver. Mas pode ser que daqui a 60 dias não retornando, daqui a 90 dias não retornando, a SEDUC volte a comunicar à comunidade escolar do que ela fará no ano de 2020. Mas não podemos adiantar nenhum tipo de perspectiva. Diego Alves: quem está controlando o tempo que os alunos gastam durante cada tarefa enviada? Porque se precisam cumprir carga horária, meu filho está tendo que estudar 10 horas por dia em 3 períodos, e às vezes até nos finais de semana. Ontem, feriado, tinha postagem nova. As atividades dele, ele tem cumprido em dia. Mas para dar conta, estuda 2 ou 3 vezes mais do que era a carga horária do colégio.
Tem atividades sendo liberadas para entregar no mesmo dia, ignorando todas as outras atividades das demais matérias e professores. Inês, você pode responder essa pergunta aí? Eu já vi que você já estava... Então, gente, aqui quem controla o tempo de estudo? É você, pai. Nós não temos o controle, porque nós mandamos as atividades, os professores respondem aos comentários, né, que são solicitados, e o tempo de estudo é de seu filho. Quando o senhor fala aí que ele está estudando 10 horas por dia, ótimo, parabéns para ele, porque ele está desenvolvendo o aprendizado dele. Está corretíssimo. E nessa situação aí, da postagem da atividade ontem, que era feriado, foi postado sim, porque a gente tem um cronograma dos professores de postagem. Então, independente do professor ter uma aula segunda e uma quinta, o dia dele postar é quinta. Então, se ele não fizer a postagem, não vai ter validade. Essa semana o professor não deu aula para esse aluno? Então, a gente tem esse cronograma para seguir. A outra situação fala aqui que tem atividades que são colocadas no mesmo dia para devolver. Isso aí não está certo. As atividades são todas para 7 dias. Então, o professor posta e o prazo final é em 7 dias. Então, ele tem do primeiro dia da postagem até o último para fazer. O que acontece, aproveitando aí, é que os alunos deixam para a última hora colocar esses arquivos, responder esses questionários. E aí eles não estão conseguindo enviar porque fecha o horário da entrega da tarefa. Então, quem faz certinho, dentro do prazo, conforme o capitão já falou, dentro do cronograma de 2 atividades por dia, consegue fazer certinho e sempre vai estar em dia. Ok? O Diego, ele complementou aqui que o fato do filho estar estudando muitas horas por dia está afetando o psicológico do aluno, porque ele tem vida além da escola, né? E aí ele está falando, então reveja a rotina, porque tem sim liberação de tarefas para o mesmo dia. Eu controlo, vocês controlam? Todos os professores têm esse controle e as supervisoras, né, elas fazem esse acompanhamento com os professores e quando se identifica alguma situação relacionada a isso, a gente já comunica com o professor, os professores estão aí e a gente pede para eles arrumar essa data aí. E aconteceu, sim, algumas vezes e a gente já solicitou para os professores arrumar. E eles aí, se algum professor quiser comentar, fica à vontade aí também. Eu posso comentar, professora Vanessa? Eu creio que, às vezes, eu perdi um pouco a data de postagem, mas porque eu fiquei sem computador, mas a gente dá prazo para esses alunos responderem, né? Eu, pelo menos, quando eu dou uma atividade, vamos supor que eu passei uma atividade para eles ontem, eles não precisam me entregar no mesmo dia, eles têm uma semana para entregar essa atividade, porque eu tenho uma aula por semana. Então, tem que ver certinho. Eu entendo até que eles estejam com bastante carga, né? Mas nós também... É esse fato de eles se organizarem. Eu estou falando por mim, né? No caso, eu passo uma atividade e eu dou uma semana de prazo para eles, né? Então, tem que ver bem os prazos de entrega. E se ele deixou para a última hora, nenhum professor passa de um dia para o outro, eu creio, né? Isso é praticamente certeza. Que a gente não tem nem tempo hábil para corrigir essa atividade. Tá, mas vamos lá então, vamos ser mais práticos então aqui. Maria Paula, eu quero que você disponibilize o e-mail do colégio, que aí esse pai pode printar essa informação, porque todas as informações elas ficam gravadas lá no Classroom, né? Todas as atividades, desde as vencidas as que não são vencidas, para que esse pai possa nos informar com a situação. Por quê? Desde o dia 20 de abril, todos os professores foram orientados que seriam 7 dias. 7 dias que o aluno tem para fazer a atividade. Posta na quinta-feira, o aluno tem até outra quinta-feira para fazer a devolutiva do conteúdo apresentado. Não é algo que a gente inventou hoje, não. Eu falei isso lá na nossa formação e também passei para os professores informação posteriormente, seja no grupo de WhatsApp. Isso foi padronizado no primeiro dia 20 de abril. Então, se isso estiver de fato ocorrendo ainda, nós precisamos saber para que a gente possa fazer o devido acompanhamento desse tipo de situação. O aluno tem, por direito, os 7 dias para ele fazer a devolutiva. Depois, posteriormente, acho que tem algo em torno, depois começou algumas atividades sobrecair sobre uma outra. Nós estimulamos um cronograma,
no qual nenhuma atividade pode vencer no final de semana, tá? Então, tem que se verificar isso aí. Se isso ocorrer, pode ser por erro, mas é importante que, havendo erro, diagnosticando esse tipo de erro, que seja informado através dos comentários, ou que seja encaminhado um e-mail para o e-mail da escola nos comunicando. Nós temos 42 turmas e 1.080 alunos online, né? Aí é um trabalho grandioso para a gente identificar cada um desses percentuais pequenos. Mas as supervisoras e as orientadoras, elas estão acompanhando diariamente. Então, pai, por favor, nos informe aí através do e-mail, não só ele, mas como os demais. Cícero, aí pode ter acontecido a situação da plataforma Agora Vai Enem, que ela estava com os problemas. Se for dessa plataforma, pode realmente ter acontecido de abrir num dia e fechar no mesmo. Mas a gente já reorganizou, né? Os professores também comentaram que aconteceu isso, mas era um problema dessa plataforma especificamente, do Agora Vai Enem. Certo, e a gente tem que lembrar também que nós estamos no meio de uma pandemia, estamos vivendo um momento novo para todos, que precisamos ter mais empatia. Assim como é novo para os alunos, também é novo para nós e para os professores. Todos estamos aprendendo juntos. Então, a próxima pergunta. Jaqueline. O site está dando problema, porque enviei a atividade de espanhol para a professora e não chegou para ela. Nesse caso, como posso fazer? Vamos lá, então. Se ela estiver falando sobre o Agora Vai Enem, o site ele apresenta alguns problemas porque é um site que é desenvolvido para rodar em navegador. Ele não é através de aplicativo. E todas essas problemáticas nós tratamos essa semana com a equipe da SEDUC. Tanto é que essa semana, na semana passada, nós já orientamos e chegamos ao entendimento de que nós vamos trabalhar com os dois aplicativos, né? Seja o aplicativo do Agora Vai, seja o aplicativo do Classroom. Então, no caso dos alunos do terceiro ano, eles estão autorizados, desde segunda-feira da semana passada, a encaminhar suas atividades através do Classroom e não mais através do Agora Vai Enem. Agora Vai Enem vai ser utilizado as videoaulas e os simulados, tá? E os simulados também estão autorizados a serem utilizados. Mas não mais os conteúdos que tem que subir arquivo, né? Porque o simulado o aluno faz online e finaliza online, né? Então, se cair a internet dele no meio do caminho, aí não tem como ele finalizar. Mas o encaminhamento de conteúdo fica através do Classroom. No Classroom, vai depender da condição da sua internet, já que boa parte do país todo está utilizando o sistema, então pode ser que a qualidade da internet tem que ser um pouquinho melhor para o encaminhamento dos arquivos. Lembrando que eu aconselho o pessoal a encaminhar arquivo através de PDF, tá, pessoal? Que fica muito mais fácil de manter o upload ou download desse tipo de arquivo. Solange, tem professor que manda 2 capítulos de uma só vez para copiar no caderno e também está vindo muita matéria. Aí, Solange, manda para a gente aí, porque dentro do nosso conhecimento, os professores, eles não têm como eles trabalhar 2 capítulos numa vez só. Às vezes, um é sequência do outro, ou tem alguma coisa que o professor vai usar de um capítulo e de outro. Então, lá na orientação que o professor manda, ele vai descrever certinho qual a função, se for esses 2 capítulos, certo? E só para complementar aqui na sequência, ela já fala assim, 2 atividades do Diego, por dia não dá para cumprir. Tudo que é proposto tem atividade que eles levam vários dias. Então, mas se você entrar no cronograma e você pegar somente as 4 horas que você ficava na escola, aprendendo aqui em sala de aula, e você tem 4 horas por dia para você fazer 2 atividades, será que você não consegue? E além disso, gente, a atividade 2 por dia, você tem 7 dias de prazo para resolver. Então, se você usar as 4 horas que você estava em sala de aula e mais 2 horas que você deveria estudar em casa, porque você pensa no seu futuro, tem um objetivo, não tem como ter muita atividade, não tem como não vencer fazer a atividade. E todas elas vão bem orientadas ao desenvolvimento. A questão da gente ler, interpretar e aí desenvolver. Mas o problema é que a maioria não faz a leitura da orientação que o professor dá. Então, se você ler com atenção aquilo que o professor realmente está pedindo, você vai ver que não é tanta atividade assim.
Maria Paula, antes de retornar aí, essa situação da Solange, boa parte dos professores estão presentes aqui na reunião, tá, pessoal? Então, vocês vão poder, de repente, até identificar a disciplina e aí o professor pode colocar a sua exposição de motivos. Ok, agora já os professores falarem? Não. Ela pode identificar esse conteúdo que ela está achando que pode ser maior do que o previsto, e o professor pode dizer se está dentro do previsto, se ele compôs algum conteúdo maior nesse sentido, tá? Ok. Mas aí deixa para a hora que o professor for falar, que a gente vai dar uma fala maior para cada um deles. Ok. A Sabrina, suponho que ela seja do 3º ano. Em relação aos simulados, eu faço eles, porém, quando eu vou enviar, aparece uma mensagem dizendo que está com erro e eu não consigo enviar. O que eu devo fazer? Olha, assim, é bem complicado a gente falar sobre os problemas técnicos, né? A plataforma do Agora Vai Enem, ela foi contratada pelo governo do estado de Rondônia, né? Uma empresa que desenvolve aquela plataforma de conteúdo, de professores, tudo. A escola, ela só faz cadastro de aluno e acompanha o seu desenvolvimento. Então, eu aconselho a cada um, dentro das suas problemáticas, a entrarem no chat lá e encaminharem as suas reclamações. É como se fosse uma empresa particular que dá esse tipo de serviço para o governo do estado de Rondônia. Então, assim, falar que o que o professor nosso disponibilizou, tal, a gente tem competência para falar. Mas os problemas técnicos, a gente só tem o que fazer a ponte de informação, que é informar a SEDU, que é informar os responsáveis de que algo que poderia estar melhor não está funcionando. Nós tivemos a reunião na segunda-feira dessa semana e a professora Ellen fez uma boa exposição dos problemas que são apresentados na plataforma do Agora Vai. Tudo que ela nos narrou foi repassado para a equipe técnica da SEDUC não, do Agora Vai, para que eles possam estar observando, tá? Mas isso aí não tem como a gente saber qual é a razão de estar acontecendo isso dentro do sistema. Larissa, nós temos 15 matérias. Se fizermos 2 tarefas por dia, não terminamos as tarefas da semana, do 3º ano. Gente, vocês que são do 3º ano, vocês têm 3 disciplinas por dia, porque vocês têm História e Geografia de Rondônia. E mesmo assim, vocês teriam 5 aulas com 5 atividades por dia, né? Todo dia vocês teriam 5 aulas. E todos os professores passavam atividade todos os dias para vocês fazerem. Então, é só questão de organização de vocês. E a gente já falou bastante sobre isso lá no Grupo Enem, lá, né? Sobre vocês se programarem e entregarem as disciplinas em momento correto, em horários certos e por dia, conforme o cronograma. Os alunos do 1º e do 2º ano, eles têm 13 disciplinas. Eles também têm 3 dias com 3 disciplinas e 2 dias com 2 disciplinas. Então, tudo é questão de organização. Inês, eu vou fazer algumas colocações referente ao 3º ano. Nós, assim, a gente observa ao longo do tempo que o aluno do 3º ano, ele não chega de uma forma respirando mesmo o 3º ano, entendeu? O 3º ano é um momento de conclusão, mas há um peso muito grande em razão do Enem. Então, boa parte dos nossos alunos do 3º ano, isso é uma realidade de todas as escolas, tá, pessoal? Ele tem que se desdobrar no sentido de estudar. Ele tem que, além de fazer o conteúdo previsto, ele ainda tem que estudar para o Enem, ele tem que se preparar melhor para o Enem. Então, esse espírito vocês não podem abandonar. Eu vejo lá no grupo um espírito muito cansado, entendeu? Um espírito de fracassado, de quem já perdeu. E aí eu tenho até tem momentos que eu até tenho que cortar os comentários de vocês, porque eu acho que eles não são sadios nesse sentido. Então, é bom até a gente estar tendo essa conversa, pode ser que alguns pais estejam acompanhando, e, lamentavelmente, vocês pegaram um ano que aconteceu esse fato, né? Não era para ser assim. Mas, de qualquer forma, isso é um desafio muito grande para que vocês consigam se desdobrar nesse sentido. Agora está aberta uma enquete, eu não sei se já fechou, do Ministério da Educação, está consultando vocês referente à mudança da data. Então, vão lá, participem, vejam até que ponto vocês podem ir para poder participar do Enem deste ano, né? Deu muito trabalho para que nós consigamos que vocês fizessem inscrição, pedissem... Inês, corta seu microfone, isso. Pedisse para que vocês participassem mais, porque nós precisamos, de fato, que vocês participem.
né? Vocês não podem achar que já está derrotado, que está tudo perdido. Na verdade, a vida para vocês, a vida acadêmica nem começou, e a vida do mercado de trabalho, meu Deus do céu, vocês vão ser uma geração que vão trabalhar até 65 anos. Então, se vocês não tiverem um espírito de grandioso, aí vai ficar bem complicado, né? Exercer uma profissão que seja minimamente rentável no futuro. Ok? É só mais uma colocação aqui nesse sentido. Rayane, foi pedido para colocar o e-mail e foi colocado da minha mãe. Só que tem professora que não aceita as atividades por não ser meu e-mail. E eu sempre me identifico nas atividades. Oi, Inês, você fala sobre a situação aí, por favor? Aqui, gente, quando vocês colocam, ou quando vocês usam, o ideal seria vocês criar um e-mail de vocês mesmos, né? Vocês têm e-mail. Então, registre aí o seu e-mail, que fica mais fácil para os professores identificar. Os que estão usando os e-mails dos pais, você tem toda a tarefa colocar o seu nome lá em cima para o professor saber que é você. Porque não tem como ter uma atividade aí sem nome e com o e-mail com o nome de outra pessoa, o professor também não tem uma bola de cristal para saber quem é. Então, a gente sempre precisa se identificar. E dentro da possibilidade aí, não sei quem é o aluno, crie o seu próprio Gmail e solicite para a gente colocar você com o seu Gmail na plataforma. Tá, eu vou falar um pouco, então, referente à situação de organização de sala de aula. No primeiro momento que nós criamos as salas, nós disponibilizamos códigos para que vocês tivessem, de posse dos códigos, vocês entrassem diretamente na sala que lhe pertencia. O que ocorre? Talvez no ensino médio nem tanto, porque o ensino médio demorou bastante para montar as salas, principalmente as turmas do primeiro ano. Né? Demorou bastante, os alunos não vieram tão empolgados assim. Mas sexto, sétimo, oitavo e nono ano, nós tivemos uma entrada muito grande, não só do aluno, mas do pai que queria acompanhar, da mãe. Né? Então, tinha salas de aulas nossas que tinham 50 participantes. Não dava para controlar. Lembrando vocês que essa sala de aula do Classroom, ela é dentro da plataforma geral da Secretaria de Estado de Educação. Então, todo o conteúdo que vocês produzem, a partir de então, é propriedade da Secretaria de Estado de Educação. Por quê? Porque pode ser daqui a 2 anos, 3 anos, o Tribunal de Contas cobre essa situação desse período. O que os alunos fizeram? O que produziram? O que eles fizeram? Escreveram alguma coisa? Fizeram algum tipo de avaliação? Vai estar tudo lá, tudo registrado nas salas da SEDUC. Então, nós, organizamos essa sala. Nós pedimos para que os pais saíssem, criassem e-mails próprios para os seus filhos e fizemos esse tipo de substituição. Aqueles que ainda estão utilizando e-mail que não são próprios, poderão solicitar mudança. Mas se já estiver há muito tempo produzindo conteúdo naquele e-mail, não mude, porque vai ficar muito complicado para o professor fazer esse tipo de diferenciação. Aqueles que precisam entrar em sala de aula, de repente aquele colega que está perdido no mundo aí, vocês conversam no final de semana aí, está fazendo as aulas, por que você não está fazendo aula? Porque eu não sei como entrar tal. Fala, tem que enviar o e-mail com o seu nome e turma para o e-mail da escola, que vai ser disponibilizado aqui no chat, e aí você vai ser incluso dentro daquela sala e vai receber um convite no e-mail. Aí nós começamos a ficar um pouquinho mais organizado nesse sentido, das salas de aula. Ok? Tá. Maria Rita, como vai ficar a plataforma do Enem para o 3º ano? É muito ruim os horários, para alguns alunos que trabalham e só conseguem entregar a tarefa à noite. Então, lá também vai cumprir a mesma situação. Os professores vão disponibilizar 7 dias para que esses alunos respondam. Se não estiver cumprindo esse período, vocês podem nos comunicar através da página do Facebook, no grupo do 3º ano, ou através de e-mail, tá ok? Agora, volto a resgatar novamente aquela fala. Cuidado em estarem dando prioridade a trabalho e não aos estudos. Boa parte de vocês ainda não completaram 18 anos, tá? Então, não comecem a achar que vocês já podem responder por si, tá? Porque até os 18 anos, os pais têm a obrigação de manter os filhos vinculados à escola. Após 18 anos, aí vocês podem casar, ter filhos, arrumar emprego, tocar a vida normal. Mas eu tenho visto muito aluno falar que está trabalhando durante o dia. Não deveria, porque nós temos aula somente durante o dia, né? Nós não temos aula à noite. Aí, se vocês também, eu não sei o que vão priorizar posteriormente. Mas, enquanto isso não acontece, a prioridade de vocês é os estudos.
mas todas as atividades devem ter 7 dias para serem respondidas no sistema. O Darcy Alves perguntou, por que a escola não proporciona as aulas no horário normal de aula? Bom, Darcy, a normativa que a gente já fez, as leituras, elas dizem o seguinte: a realidade de alguns dos nossos alunos não são a realidade de todos. Para que nós possamos trabalhar de forma assim, online, no momento certo, no tempo certo, nós precisaríamos que o aluno ficasse 5 horas na frente de um computador, vendo, igual essa reunião. Talvez vocês já estão até de saco cheio, digamos assim, de assistir essa reunião. Nós não temos nem 1 hora de reunião. Imagina os seus filhos ficarem na frente do computador assistindo 5 horas ou 4 horas os professores falarem. Não tem como. Segundo momento, o que eu falo desse tipo de realidade? É que tem aluno, por exemplo, que só vai pegar o celular do pai ou da mãe à noite, porque a mãe trabalha com o celular durante o dia, e quando chega à noite ela disponibiliza para o filho fazer a tarefa. É um tipo de realidade. Tem colegas que têm que ir na casa de outros colegas para entregar a atividade. Tem outros colegas que têm que... Ou seja, é diferente. Então, por isso que o aluno tem que ter um período para responder essas questionários. Não pode ser menos que 7 dias. Né? Porque tem que ter aluno, por exemplo, que trabalha, que estuda no final de semana, que, quando ele consegue ter acesso à internet. Né? Lembrando que a questão impressa é somente a situação última, que o aluno não tem condição nenhuma. Então, não tem condições, nós não temos condições, dada a realidade social, do professor dar aquela aula dentro dos 40 minutos online. Isso não iria funcionar. As escolas que começaram a fazer isso, principalmente as particulares, eu estou falando do ensino médio e tal, porque na faculdade já tinha gente abandonando faculdade aí, né? Porque os professores davam aula à noite, começava a dar aula às 7 horas, e aí a pessoa não tinha nem condições de ficar na frente de um celular assistindo a aula do professor. Teve alunos de escolas particulares, por exemplo, que os pais começaram a tirar da escola particular porque não estava dando conta. O aluno já estava sofrendo uma ansiedade muito grande por ter que ficar 5 dias da semana, 4 horas por dia na frente do computador, vendo aulas online. As aulas online elas são boas, mas desde que elas tenham condições de ficarem gravadas para que os alunos possam acompanhar posteriormente, assim como essa reunião. Por exemplo, a reunião de ontem, o vídeo já foi assistido 200 vezes. Né? Nós tivemos ontem 80 pessoas online, só que o vídeo no YouTube já foi acompanhado por 200 outras famílias. E isso é interessante. Então, é melhor a gente pegar um conteúdo que já está gravado e disponibilizar para os alunos estudarem do que trabalhar propriamente dentro da hora dele. Sem falar que imagina, se vocês estão reclamando de receber um conteúdo por semana de um professor, você imagina receber, por exemplo, de português e matemática, 5 níveis de conteúdo durante uma semana. Né? 5 propostas de atividade. Aí a gente ficaria numa situação bem complicada. São momentos diferentes que a gente está vivenciando. Lembrem-se da palavra empatia. Vamos lá, o Alifer perguntou, capitão, como vai ser as aulas quando voltar? Deus queira que seja igual quando o último dia que a gente fez, ou até melhor. Deus queira. Mas, Aleph, eu sei que a expectativa é grande de vocês, eu entendo perfeitamente. Eu também gostaria muito de estar lá, desenvolvendo lá, dando uns gritos com vocês no corredor. Mas mudou. E eu não tenho como saber como vai ser quando retornar. Não tenho como. Eu só digo, pela realidade da escola que a gente tem, uma escola preparada para ter 30 alunos dentro de sala de aula, não tem como ser muito diferente, não. Aqui não é Japão, aqui não é primeiro mundo, entendeu? Então, aqui é Brasil, aqui é muita gente dentro de sala de aula, é muita gente fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, nós não vamos mudar essa realidade do dia para a noite. Eu só sei que agora, a partir de agora, as pessoas vão ter uma preocupação maior com higiene, né? Depois que as coisas voltarem ao normal. Mas, certamente, a preocupação de higiene será maior, mas não tem como saber como vai ser. Anotem, o Vanderlei Júnior está dizendo que quando voltar vai pagar 50 flexões lá naquele pódiozinho lá da escola, para todo mundo ver. Mas esse dia vai acontecer, eu já coloquei no meu calendário. Não sei que dia vai ser, mas eu falei, o dia que eu voltar, nós vamos pagar tanta flexão naquele pátio, vai ser muito bom. Tá, a Dandara falou assim, que a minha amiga Annelise e ela não sabem como transformar o arquivo em PDF. Elas fazem a tarefa no caderno e mandam a foto. A professora Elis explicou que para mandar o arquivo em PDF existem alguns conversores, né? Isso, mas a Elis está online. Vamos dar essa palavra para a Elis, rapidinho para ela explicar.
os aplicativos que podem ser utilizados. Vamos lá. Professora Elis. Boa noite. Então, tem muitos alunos que eles já conseguem enviar pelo próprio Drive a tarefa, mas para converter em PDF é bem simples, tá? Então, se você faz a tarefa no Word e digita lá no Google mesmo, converter PDF, o Google ele dá diversas opções. Inclusive, ele dá essa opção até mesmo para foto. E para a gente visualizar em PDF, é muito mais fácil e muito mais legível, principalmente por conta das letras de alguns queridos alunos aí, que é difícil de enxergar. Então, a gente tem que ficar dando zoom várias vezes na hora de realizar a correção, tá? Então, quem conseguir fazer essa conversão em PDF, pelo menos para mim, é melhor na hora de realizar a correção. Então, esse processo é bem simples. E não precisa baixar aplicativo, né? Então, hoje aí o Google possibilita essas facilidades aí para gente. Obrigada, professora. Por nada. A Kemily está perguntando: os alunos que estão fazendo as atividades corretas serão prejudicados pelos que não estão fazendo? Então, Kemily, a nossa expectativa é de que não, de maneira alguma. Tanto é que quando eu falei na primeira parte lá da instrução normativa que eu já apresentei nessa reunião, nós vamos dar prioridade para saber o nível que nós estamos, né? Sendo que aquele aluno que de fato não fez nada, abandonou, e a gente sabe as situações de cada um deles, que as orientadoras têm procurado saber, esses alunos vão ter um tratamento diferenciado, mas nós queremos que a escola trabalhe de uma forma igualitária. É por isso que a gente, assim, dedica a fazer esse tipo de reunião, a deixar gravado. Tem uma mãe que perguntou se vai ficar postado no YouTube, vai ficar postado no YouTube, porque eu gostaria muito de ver uma preocupação maior por parte da nossa comunidade escolar, né? Porque são tempos preciosos que nós estamos perdendo, no sentido de que isso realmente pode vir a prejudicar, se as pessoas não fizerem aquilo, o básico que está sendo proposto, né? A avaliação diagnóstica, ela vai dizer qual o nível da escola que nós estamos. E eu gostaria muito que, nesse momento, a escola tivesse pelo menos no mesmo patamar, ou, de repente, um déficit um pouquinho menor, mas plenamente cabível dentro desse período que a gente está vivendo. Então, o que seria essa avaliação diagnóstica? Se você está trabalhando um conteúdo agora, com exercício agora, na hora que voltar, esse aluno só vai repetir esse exercício. Ele vai repetir e vai dizer, olha, quando eu estava sem ninguém olhar para mim, eu fiz. Agora, dentro da sala de aula, eu consigo fazer também, porque está na minha mente, né? Estando na minha mente, beleza, vamos tocar o barco, que é assim que a gente quer que seja feito, ok? Essa avaliação diagnóstica, pessoal, não é uma prova valendo pontuação da nota de vocês. É para a gente saber como vocês estão, tá bom? Então, produzam os conteúdos. Boa noite, eu sou o Joel, pai da Sofia Rossoni. Estou pensando que poderia ter mais conteúdos para os alunos estudar, pois isso deveria ser para o bem dos nossos filhos. É basicamente uma colocação dele, né? Eu acho que vamos entender nesse sentido, né? Como se fosse uma colocação da parte dele. Aí a gente fica aí nessa situação aí, capitão, que enquanto uns pais acham que tem conteúdo demais, outros acham que tem de menos, né? Agora eu vou passar uma opinião minha, né? Eu acompanho as plataformas. Eu acho assim, nós estamos do razoável para cima, tá? Nós não estamos do razoável para baixo. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se um aluno entrar hoje na plataforma, que ele nunca fez nenhuma atividade, acredito eu que ele deva ter pelo menos de 80 a 100 atividades para serem feitas, tá? É muito conteúdo, gente. Para o aluno dar conta de fazer tudo e chegar no patamar daquele aluno que está fazendo desde o início. Então, é bastante, tá? A nossa última colocação aqui é da Dandara, que estava com dúvida em uma questão, pediu ajuda da professora no dia 28 de abril e ela respondeu no dia 27 de maio. Então, peço que os professores tenham organização também, já que vocês pedem que nós, alunos, cumpramos com os nossos prazos com as tarefas. Dandara, eu quero falar para você que nós precisamos trabalhar a empatia. Lá em 28 de abril,
era tudo muito novo para todo mundo. Agora as coisas vão melhorar, estão melhorando já, tá? Então tenha um pouco mais de paciência que as suas dúvidas serão respondidas sim. Olha, uma preocupação nossa é manter esse tipo de comunicação, esse vínculo, né? Que eu acho que é importante para manter o aluno motivado. Eu não vou fazer nenhuma colocação sobre isso, porque cada um dos professores vão poder fazer a sua exposição de trabalho, e certamente aquele que identificou esse tipo de situação pode dizer, olha, nesse momento eu até estava meio perdido nesse mundo online, e depois eu comecei a me reorganizar, eu tenho também uma rotina de postagem e pode responder melhor nesse sentido, tá bom? E nesses dias aí também, só um pouquinho, Maria, esses dias aí foi a primeira semana que era novidade para todos, gente, para vocês alunos, para nós, para os professores, tudo era novidade, todo mundo estava aprendendo. Então, claro que se levou um pouquinho mais de tempo para se organizar. Certo, de questionamentos nós encerramos e agora nós podemos passar para a fala dos professores. Professora Vanessa está na fila, professora Durcelene, vou passar para o capitão e aí ele chama vocês, tá? Tá, então vamos fazer o seguinte, somente os professores ativem suas câmeras, que aí na sequência aqui da minha visualização eu dou a palavra para cada um dos, ok? Então, eu sei que já tem gente aí, mas na minha sequência de organização está a professora Durcelene. Então, a professora Durcelene pode ficar à vontade. Bom, boa noite. Em relação ao que a aluna acabou de falar, pode acontecer a seguinte situação na plataforma. Eu posto a atividade e aí corrijo ela daqui 8 dias, por exemplo, né? 9 dias. E aí, o aluno vai lá e escreve um comentário ou uma dúvida, mas lá na postagem dele, né? Então, eu já abri essa atividade, já corrigi, já fechei, já estou na outra semana, não vou voltar lá para ver especialmente nesse item, né, desse aluno, para ver se ele está com dúvida ou não. Então, eu aconselho eles a escrever na postagem geral, né, coloca as dúvidas lá na postagem geral, que aí na hora que está rolando lá, a gente consegue visualizar muito rapidamente, porque eu tenho que abrir a postagem do aluno, ir lá no comentário dele, para ver se ele tem um comentário, para ver se ele tem uma dúvida. Então, eu não consigo fazer isso de forma imediata que o aluno precise, né? Até seria maravilhoso se eu conseguisse, mas não é impossível fazer isso. Então, eu só faço isso no momento da correção, porque eu abro atividade por atividade, leio toda a atividade, escrevo lá o que tem, respondo o que eles perguntaram, tá? Então, aconselho coloquem seus comentários lá na postagem geral, tá? As suas dúvidas na postagem geral, porque a hora que eu abro as postagens, eu já vejo quais são as dúvidas. Eu já fiz perguntas lá e ninguém responde nada, nem que sim, nem que não. Então, também a gente não tem esse feedback. Então, isso pode acontecer, sim, do aluno ficar para trás, tá? É isso. Ok, obrigado, Dulce. Vamos, na minha visualização aqui, professor Claudio Honor. Acho que eu não tenho, os alunos, não sei se está tendo algumas dificuldades, né? São um número muito pequeno de alunos que entram em contato, eu acredito que eles estão, né, participando. Eu acho, assim, que, para mim, eu gostaria que fosse um número maior de alunos fazendo as atividades. Tem aluno que ele está deixando muito para a última hora, né? Por exemplo, uma tarefa de uma semana, ele, quando chega no 7º dia, ele vai fazer a tarefa, e aí esse dia pode não acontecer, né? Cai o sinal da internet, acontece alguma tragédia e ele perdeu, né? Eu gostaria que os alunos, né, não todos, mas alguns alunos se organizassem melhor o seu calendário de como fazer as tarefas, o dia de postagem. Eu compreendo, né, que são tempos difíceis. Eu sou professor, mas eu também sou pai. Eu estou com um filho na universidade que simplesmente ela parou. E está pior parado do que ele na universidade, que ele está pirando o cabeção lá de ficar ocioso. O outro que está no primeiro ano de ensino médio está bombardeado de atividades.
todas as escolas no Brasil inteiro que pegou essa modalidade, as tarefas estão acumulando. Se não for muito organizado, uma hora pira o cabeção, porque os prazos vão se limitando. Mas, de qualquer forma, né, vamos buscar a melhor forma possível para atender a todos, né, para ser mais dinâmico, e quem sabe, assim, a gente pode manter o nosso equilíbrio, né, mental. O pai falou a questão do equilíbrio psicológico do filho, não é só o filho dele, não. Todos, do modo geral, independente, os próprios professores também estão passando por essa mesma situação. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio Honor. Na sequência, a palavra para o professor Elis. Bom, eu tenho recebido também várias dúvidas de alunos, não somente pelas plataformas, mas o fato de ter vários alunos em redes sociais, inclusive pelo WhatsApp, eles têm entrado bastante em contato comigo através desses meios. Procuro solucionar as dúvidas desses alunos, até porque eu sei que eles acabam repassando isso aos colegas, então eu acho isso bem viável. E gostaria até de atentar para um fato, né, em relação a essas aulas, as explicações, porque eu sei que alguns pais questionam em relação à explicação do conteúdo, tá? Então, eu tenho, de vez em quando, utilizado um aplicativo, que é aquele aplicativo que a gente faz a explicação utilizando o meio remoto do próprio computador. Então, eu posto a aula no meu canal do YouTube para depois direcionar o link na plataforma. E, através dessa ferramenta, a gente consegue ter um número exato de visualizações, né? Então, eu tenho vídeos que eu postei na plataforma que tem em torno de 2 visualizações, 12 visualizações, 28 visualizações. E eu sei que são mais de 100 alunos, por exemplo, mesmo nessa atividade, nesse vídeo aí, é um vídeo que eu fiz e postei para o primeiro ano do ensino médio. Então, aí, no mínimo, deveria ter aí de 60 a 70 visualizações, e eu tenho 11, 12 visualizações nesse vídeo. Então, eu tenho esse controle porque é meu canal, né, e eu consigo visualizar quantos alunos assistiram, quantas pessoas assistiram esse vídeo, né? Então, não que a gente não esteja apto a fazer isso, porque isso não é uma coisa tão difícil, apesar de a gente não dominar muito bem essas ferramentas, mas a gente também se desdobra, a gente está aprendendo a mexer com isso para conseguir fazer e produzir esses materiais, e o aluno ele não está recorrendo a essas produções que a gente tem feito, né? Então, a gente faz isso com o intuito de esclarecer o conteúdo para os alunos, mas a gente espera que eles assistam também, para que, como já foi dito anteriormente, que quando a gente voltar lá no futuro, que não tenha uma defasagem tão grande como a defasagem que possa ocorrer. Então, recorram a essas aulas. Eu sei que os meus colegas também, os outros professores também têm produzido alguns vídeos, né, e muitos não estão recorrendo. Então, a gente tem um certo desânimo, acho que a palavra é essa. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo para produzir essas aulas, né? Então, às vezes, a gente começa a gravar uma aula, acontece alguma coisa, a gente para, e daí recomeça a aula de novo, né, recomeça a gravar aquele vídeo, né? Então, valorizem isso, não falo só por mim, mas falo pelos meus colegas, assistam essas aulas, porque não são aulas em vão, para que justamente lá no futuro isso não seja defasado, né? E reitero, né, apesar de que muitas vezes os alunos não respeitam a questão de horário, mas se tiverem algumas dúvidas e quiserem me mandar aí mediante redes sociais, eu vou estar respondendo. Lógico que a gente não responde no mesmo hora que vocês mandam, mas sempre dentro do possível, eu procuro dar uma devolutiva para os meus alunos, né? Inclusive, né, principalmente pelo fato de que eu tenho o terceiro ano, tenho 2 disciplinas no terceiro ano, e sei que esse é um momento crucial na vida deles, tá ok? Então, minha fala se encerra por aqui. Uma boa noite. Posso falar, capitão?
Pode falar. Acho que o seu som não está saindo, capitão. Pode falar. Posso? Boa noite a todos. Eu gostaria só de reforçar o que a professora Dulce falou acerca dos comentários que os alunos fazem, onde eles devem fazer, porque eu, por exemplo, divido essa etapa em 2 vezes. Primeiro, passo olhando, verificando se tem comentários, se tem perguntas, e em seguida, quando eu tenho 8 turmas, quando eu chego lá na última, que eu volto, verificando, abrindo os arquivos e respondendo, particularmente cada aluno, ou se for algo geral para eles. E o que o professor Claudio colocou também, a maioria dos alunos, eles estão esperando os 7 dias, fazendo as atividades no último dia. E lembrando que lá na primeira e segunda semana, quando a professora Inês pediu que nós dessemos um tempinho maior para os alunos concluírem as atividades, nós demos esse tempo maior para que eles pudessem se adaptar à plataforma assim como nós. Então, esse atraso de respostas já começou nesse período, pensando no aluno, pensando em ajudá-los, em dar um tempo maior, que começou a acumular. Não só para nós, o trabalho de verificar, de atender os alunos, quanto em virtude deles entregarem as atividades. Mas nós, como o professor Elis disse, nós estamos nos dedicando, já estamos mais familiarizados com a plataforma, tentando ajudá-los da melhor forma, mas acumulado, né? Trabalho acumulado, porque são muitos alunos, muitas dúvidas, e nós temos que abrir e responder, muito particular, o trabalho na plataforma é muito individualizado. Eu cheguei a conversar com a Dandara sobre isso, que ela é minha aluna. Eu cheguei a falar particular com a Dandara, eu acho que ela deve estar me ouvindo agora. Então, foi assim, foi um discurso mesmo. Eu acho que talvez tenha sido eu, não sei, Dandara, que eu não verifiquei essa falta de comunicação lá no início, mas foi em virtude mesmo do início, né, do atropelo, do acúmulo de atividades para os 2 lados. É isso, boa noite. Professora Érica, por favor. Boa noite. Da mesma forma que a Marilene e a Dulce, os alunos, eles colocam os questionamentos deles nas conversas privadas, nas particulares. Eu tenho 11 turmas. Se eu olho às 11 de manhã, à tarde eu não vou olhar de novo. Não dá tempo, porque eu preciso corrigir as atividades e elaborar as próximas. Então fica um pouco complicado. Se eles colocarem os comentários deles na própria atividade, aquela que é postada pelo professor, ali na aba de comentários, que tem espaço para isso, fica mais fácil, porque cada vez que você abre a plataforma, abre lá a sala de aula, aparecem os comentários, você consegue visualizar todos os questionamentos e responder na mesma hora. Agora, abrir um por um, de 11 turmas, que tem 30 alunos cada turma, demora muito. Praticamente impossível fazer isso todo dia. Então, só isso mesmo. Ok, obrigado, professora Érica. Professora Priscila. Boa noite. Eu faço minhas palavras da professora Érica. É impossível corrigir de manhã e à tarde voltar e corrigir novamente. E alguns desses alunos que nos questionam e tal, e a professora demorou a responder, tem aluno que nem está mandando atividade, ele posta atividade vazia e cobra que nós não corrigimos. Mas o que é que nós vamos corrigir se não tem nada, o arquivo é vazio? Aí você devolve para o aluno e diz que está vazio, que por favor reenvie, e ele não te reenvia. Aí ele cobra que você não corrigiu. Como a gente corrige um arquivo que não foi enviado? Ok, obrigado, Priscila. Professora Liliane. Professora Liliane está online aí. Professora Liliane, por favor. Com licença, eu sou aluna do 3º ano, uma ideia, para quem não quer fazer o comentário assim no geral, porque tem vergonha às vezes de perguntar aquela dúvida, acho que é muito besta,
faz o comentário no geral assim, professor, olhe por favor o meu comentário particular. Aí o professor vai saber que lá dentro tem uma dúvida. É uma ideia. Ok, obrigado, Larissa. Professora Liliane. Bem, eu tenho 32 turmas. Eu tenho turmas do 6º ano ao 3º ano, 32 turmas. Eu dou aula de língua inglesa e eu faço o máximo possível para responder todos os questionamentos dos alunos, né? Por exemplo, eu tiro uma manhã de umas 3 vezes na semana para responder os questionamentos, porque são muitos alunos, né? 32 turmas dá em torno de 960 alunos ou mais. 30 alunos cada turma. Então, eu faço o possível, né, para tirar as dúvidas, para responder as dúvidas dos alunos, ok? Bem, eu quero também aqui salientar que alguns alunos, né, não estão se dedicando como deveriam, ao contrário de outros. Outros estão de parabéns, né? A grande maioria está de parabéns. Participa, produz, responde os exercícios, ótimo. Só que tem uma parcela de alunos que não estão se dedicando, não estão se esforçando. Eu estava observando as minhas turmas do ensino médio, o primeiro ano está deixando muito a desejar, o primeiro ano do ensino médio, na minha disciplina. Né? Tem muitos alunos, não todos, tem muitos alunos do primeiro ano que não estão produzindo, não estão respondendo às atividades. Não são todos os alunos. Mas, assim, eu peço a esses alunos que passem a se dedicar, né, que passem a se organizar nos seus estudos, né? E tem uma rotina de estudo, como o capitão disse. Nós temos um cronograma para ser postado as atividades durante a semana. O ensino médio eu posto na terça-feira, o ensino fundamental eu posto na quarta. E são 2 postagens de professores cada dia da semana, 2 ou 3 postagens. Então, o aluno se organiza para responder essas atividades nesse dia que é postado. E outra coisa, caso não consiga estar em dias com o conteúdo, com as atividades, com as respostas, gente, olha só, é um conselho. Quando a gente tem muita atividade acumulada, vamos trabalhar final de semana, gente. Porque quando tem uma demanda muito grande, o final de semana, ele ajuda a colocar as atividades em dia. Ninguém gosta de trabalhar final de semana, eu sei disso, eu também não gosto. Mas quando a gente está muito atribulado, é necessário trabalhar final de semana. É necessário pôr as atividades em dia. Então, gente, eu peço para vocês, né, é um sacrifício? É um sacrifício, mas é necessário para você depois. Vai ficar tudo organizado e vai ser melhor para vocês, né? Porque vai estar tudo dentro dos parâmetros, tudo organizado, ok? No começo a gente sofre, mas depois a gente colhe frutos. Então, infelizmente ou felizmente, final de semana, às vezes, trabalhar final de semana, fazer atividade final de semana, ajuda e muito, para no quesito organização, ok? Obrigada. Professora Vanessa, por favor. Oi, gente, eu faço minhas as palavras de todos os professores, não vou ficar repetindo porque é a mesma coisa. Eu só tenho um recado para dar para os pais, que no dia 18, os alunos do primeiro ano A e B, às 9 horas da manhã, vão ter uma aula ao vivo, online, das 9 às 10 da manhã. No mesmo dia, dia 18/6, quinta-feira, os alunos do segundo ano A e B terão uma aula ao vivo online. Então, vou repetir, vai ser no Meet, e vai ser com o material que eles têm, o livro deles. Então, primeiro A e B, 9 horas às 10 da manhã, segundo ano A e B, das 10 às 11 da manhã, e o terceiro ano A e B, na sexta-feira, das 9 às 10 da manhã. E eles precisam estar com os livros de inglês em mãos, eu já para atividade, eles sabem o que fazer. Eu passei no início da semana para que essa aula seja feita na sexta-feira. Está um pouquinho fora porque a minha postagem seria na terça-feira,
Mas, como eu já falei, eu tive problemas com o meu computador, por isso que eu marquei essas aulas para quinta e sexta-feira, tá? Material deles mesmo. Obrigada. E vamos à palavra agora para a professora Denirce. Se a senhora tiver condições de ativar a sua câmera, ok, mas pelo menos o áudio, professora Denirce. Ela passou que o computador dela não permite, ela está com dificuldade, ela não consegue fazer, e nem falar e nem abrir a câmera, mas ela está ouvindo e participando. Ok, vamos passar então a palavra, não está aberto na câmera aqui, mas pelo menos a orientadora Ednólia. A Ednólia está online ainda, pode falar com a gente? Sim, capitão, estou online. Na verdade, todos falaram praticamente o que eu tinha para dizer, né, a respeito do que eu observo na plataforma e também acompanhando esses dias esses alunos, né. Então, assim, a sua fala a respeito dos alunos do terceiro ano, por exemplo, foi muito condizente com o que eu ando observando também. Essa falta de esforço, essa falta de vontade, esse vitimismo, tem atrapalhado muito o desenvolvimento das atividades. Muitas atividades pendentes, muitas desculpas, com perdão da palavra, né, desculpas esfarrapadas, às vezes, né? Então, assim, eles sabem do que eu estou falando. Alguns alunos eu ligo e eles já, antes de eu dizer por que eu liguei, eles já vêm com uma desculpa de o que está acontecendo que ele não está fazendo as atividades. Então, assim, é falta de organização mesmo, é falta de empenho, de dedicação, está faltando muita coisa aí. Claro que eu vou usar agora a palavra da Maria Paula, muito pertinente, que precisamos ter esse sentimento de empatia de um para com os outros. Eu tenho todo esse sentimento de empatia, tenho postado constantemente palavras motivadoras na plataforma para esses alunos. Claro que a gente compreende o momento, mas não devemos nos tornar vítimas dos momentos. A gente tem que viver os momentos. A gente tem que viver da forma que nos é permitido. Sem vitimismos, com enfrentamentos, não está fácil para ninguém, tem sido difícil para todos nós, mas nós estamos levando da forma que podemos, sem deixar de cumprir com os nossos compromissos. Então, eu espero isso desses alunos. Terceiro ano do ensino médio são alunos praticamente adultos, não precisam de acompanhamento dos pais, mas eu peço a esses pais que acompanhem sim, que acompanhem as atividades, que orientem, que motivem, porque eu faço isso também com meu filho que está na faculdade, e ele, eu vejo assim, que ele é muito dedicado, e aí eu espero mesmo de todos os nossos alunos, eu não quero nada diferente para vocês. E também os alunos de primeiro ano, como a professora colocou lá, realmente, alunos de primeiro ano, de segundo ano, muitas atividades sem fazer, eu não vejo conteúdo tão assim fora do normal que eles não consigam se organizar e fazer, entende? Eu acredito na capacidade dos nossos alunos, os nossos alunos têm muita capacidade, têm muita inteligência, eu sempre passo na sala e digo a eles que eles não usam 10% do QI que eles têm, entende? Então, assim, usem a capacidade de vocês para desenvolver as atividades de vocês. A gente está aqui todos juntos, torcendo para o sucesso de vocês, para o sucesso deles, é o nosso sucesso também. Então é isso. Obrigada pela palavra, capitão. Boa noite a todos. Pessoal, acredito que a palavra foi dada a todos os professores aí, não ficou... Não, capitão. Temos a professora Vilma, o professor Eduardo e a professora Yara. Tá, que não ativaram as câmeras. Vamos lá. Professora Vilma. Oi. O pessoal já falou bastante aí, concordo com meus colegas, para não ser muito repetitiva, a minha preocupação também tem sido a diminuição de alunos enviando as atividades. Na minha disciplina, não é muito fácil realmente eles estudarem sozinhos, né, a parte de química. Mas eu fico preocupada, porque no segundo ano mesmo a gente tinha uma faixa de 20 e poucos alunos, agora temos uns 15 alunos entregando as atividades. Então, isso tem preocupado um pouco. E, no mais, a gente está se adaptando junto, né? Tanto o professor quanto o aluno realmente tem algumas dificuldades, né? Só o aluno que tem. Às vezes o professor fica sem internet, dá problema no computador.
meu notebook mesmo já deu problema 2 vezes só nessa quarentena, e a gente vai tentando contornar a situação. Mas, realmente, eu gostaria que os alunos voltassem, pelo menos, né, ao que estavam no começo. E, no mais, é o que os colegas já falaram. Só isso. Boa noite a todos. Ok, na sequência, então, professor Eduardo. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, professor, pode prosseguir. No ensino médio, eu apenas leciono 4 turmas. Mas eu queria fazer um apelo, principalmente à turma do primeiro ano F, onde eu leciono Geografia. Tem uma turma com 25 alunos e apenas 8 estão fazendo as atividades. Eu vejo aí que é uma falta de interesse. Eu já mandei um e-mail para orientação, né, sobre isso. Não sei se chegaram a visualizar, mas uma turma de 25 alunos, o primeiro ano F, e 8 apenas estão mandando as atividades, estão enviando as atividades. Sobre os terceiros anos, eu leciono a disciplina de Geografia de Rondônia. E está me surpreendendo que a maioria, né, em torno de 22 alunos por turma, estão enviando as atividades de Geografia de Rondônia. É uma disciplina que não tem livro, mas como eu leciono essa disciplina há bastante tempo, eu tenho bastante material e estou enviando, né, os materiais que eu tenho disponível, as pesquisas, tudo, e nesse ponto os terceiros anos estão de parabéns sobre a disciplina de Geografia de Rondônia. Mas fizeram um comentário uma vez, não é importante Geografia de Rondônia, é importante sim. Se hoje eu sou servidor, graças à Geografia de Rondônia, que eu fechei a prova de Geografia de Rondônia, e é muito importante sim. Boa noite a todos. Só vou ressaltar aqui um fato, só lembrando para vocês o quanto é importante participar disso aqui. Vamos fazer uma recapitulação. Se a gente não tivesse tendo aulas online, a gente está com esses meninos tudo dentro de casa, imagina, né, eu tenho 2 filhos, seria bem complicado. Outra coisa, a produtividade, nós precisamos demonstrar que esse sistema tem condições de funcionar, porque não são todas as instituições que querem não, tá, gente? Não vou citar nome de instituição aqui, para depois não ter problema posteriormente, mas tem pelo menos umas 3 instituições que não querem esse tipo de aula. Eles preferem parar tudo e voltar quando o mundo voltar a ser normal. Para nós, servidores públicos, tudo bem, nós vamos continuar cumprindo o que o Estado manda, né? Mas imagina a vivência de 18 mil alunos aí ao longo do Estado, só no município, que são quantos, André? 12 mil alunos largados nessas ruas aí, sem fazer nada. Então, vamos participar para justamente não ter nenhum problema de argumentação contrária. A argumentação contrária seria o seguinte, a instituição dizer o seguinte, eu tenho números de que esse sistema não funciona, e sendo assim, para-se tudo, porque não tenho nenhuma outra ferramenta que a gente possa utilizar no momento. A palavra, então, para a professora Ellen. Capitão, por favor, refaça a pergunta que a minha internet está falhando. Não, é só a sua fala, as suas colocações. Ah, sim. Bem, eu tenho contato com os meus alunos pelo WhatsApp. Todas as minhas salas, nós temos a sala de aula pelo WhatsApp. Então, fica bem mais fácil a gente resolver os problemas, né? Quando eles têm alguma dúvida, eles entram em contato e a todo momento eu estou ali visualizando e tentando resolver as problemáticas, né? Mas, assim, eu percebo na correção das atividades que, infelizmente, tem muitos alunos que estão deixando de fazer as atividades e sei que são alunos que têm computador, têm internet, né, que poderiam se dedicar um pouco mais. Então, pessoal, semanalmente eu tenho percebido o desânimo de vocês. E nesse momento, nós não podemos desanimar, porque nós estamos diante de um problema que, infelizmente, nós não temos um prazo certo para terminar. Então, nós precisamos reunir todas as nossas forças para tentar dar o nosso melhor.
toda a nossa equipe, todos os nossos professores tiveram que se reinventar, estão dando o seu melhor, e nós precisamos do feedback de vocês, perceber que vocês estão interagindo por meio da confecção das atividades, né? Então, pessoal, eu gostaria de pedir para todos os meus alunos e para aqueles que não são também, tá? Que vocês reativem aí a força de vocês, entendam que é um momento complicado, mas todos nós podemos fazer um pouquinho nesse momento, né? Muitos reclamam que são muitas atividades, mas pensem que diariamente vocês teriam que estudar 4 horas por dia, mas isso não significa que vocês devam estudar apenas 4 horas por dia. Então, nesse momento, nós precisamos da ajuda dos pais, nós precisamos da força de vontade de vocês, e entendam que vocês precisam aprender. Nós estamos dando o nosso melhor. Eu tenho gravado aí algumas videoaulas, a gente está aprendendo, eu sei que não são as melhores videoaulas do mundo, mas eu entendo que quando um professor explica o seu conteúdo, às vezes é mais fácil do aluno entender do que se a gente pegasse uma videoaula, né, da internet, que vocês têm acesso, e explicasse o conteúdo para vocês. Então, pessoal, eu peço aí para que vocês reativem as forças de vocês, tá? Se reanimem, porque na primeira semana do Classroom, muitos alunos devolveram as atividades. Então, o que está acontecendo, né? Nessas últimas semanas? Eu tenho as minhas tabelas aqui, eu tenho percebido que gradativamente está diminuindo a quantidade de alunos que estão dando devolutiva nas suas atividades, tá? Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu estou sempre aí tentando ajudar da melhor maneira possível, e eu peço para que vocês todos se animem, porque isso vai passar, né? Isso tudo vai passar, e todo mundo precisa dar a sua contribuição para que isso passe o mais rápido possível, e para que todos nós possamos aprender da melhor maneira possível nesse momento que exige muito mais de cada um de nós. Tá bom, pessoal? Saudades de vocês, e estou aqui sempre à disposição, tá? Obrigado, professora Ellen. Maria Paula, falta mais alguém? Não, só a professora Yara, mas ela falou que não vai falar. Ok. Eu acho que os comentários que foram postados aí, a Maria Paula também já respondeu. Nós estamos já com mais de 1h30 de reunião. Tá bom, senão fica muito longo o vídeo depois. E aí, qualquer dúvida, por favor, encaminhe o e-mail perguntas, informações aí no e-mail, ou na página do Facebook, ou através do WhatsApp da escola. Quero agradecer a todos os pais que participaram. Incrível hoje. Hoje foi o menor número de participação, a gente chegou a quase 70, só que foi o maior volume de informação, participação de professores, participação de pais. Muitas perguntas, muita situação. Eu estava até com medo de que o ensino médio sabe como é que é, né? Não houvesse tanta participação assim. Mas eu quero agradecer mesmo. Pessoal, vamos ativar as câmeras a partir de agora, para a gente dar aquele tchauzão, aquela fotona bacana, e depois a gente compartilha a foto, o print aqui, nas redes sociais para vocês terem acesso. Todos aí, todos os pais, os alunos que estão participando, ativem suas câmeras. Pode ativar o microfone também, dá aquele tchau, vamos fazer aquela bagunça aí para a gente terminar a reunião de hoje, tá? Hoje aí aparece o microfone, abre a câmera, dá um tchauzão. Vanderlei, do segundo ano, é o que está com mais saudade. É verdade. Pode ativar. Ative a câmera, pessoal. Ative a câmera. Elis, tira 20. Eu vou dar o print, Maria Paula. Boa noite. Ative a câmera, pode ativar a câmera. Boa noite. Vamos lá, vamos ativar a câmera para aparecer na foto. Ô, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos lá, não sai agora não. Nós temos aí 58 pessoas online. Salve. Vai lá, abre a câmera, Fala alguma coisa, dá tchau. Tchau, hein? Vamos lá, pessoal, vamos abrir mais essas câmeras. Tem pouca gente. Ontem, no 8º ano, foi um show.
É o oitavo ano, Verdade. a galera abriu as câmeras, participou, ficou bonito. Todo mundo apareceu ontem. Darcy, Volney, ativa sua câmera aí, Volney, Graciele, Elisete, Fabiane, Larissa, Duda, Alicia. Vamos lá, vamos ativar a câmera. Tá ouvindo todo mundo? Boa noite. Meu pai. Olha, até o Luiz Gustavo tá aí, gente. Chega, tá bugando. Aí, tamo junto, velho. Todo mundo abrir a câmera vai ficar complicado, mas vai dar certo. Vamos esperar um pouquinho, vai dar certo. Vai dar certo de aparecer todo mundo. Vamos lá, capitão. Vamos lá, pera aí que tá só a colinha de vocês. Sim, vai. Agora vamos esperar um pouquinho para começar a aparecer as imagens. Érica! Isso aí. Oi. Começar a tirar prints a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Mantenha as câmeras ativadas aí. Deixa eu jogar aqui. Cara de feliz? Aqui. Vamos lá. Agora vai aparecer bastante. Oba! Não faz essa careta não, Vanderlei, tá feia. E falar X. Fala coronavírus. Coronavírus. Tem muita gente se escondendo hoje, não tá ativando as câmeras. Vamos lá. Ué, o namorado da Rita não tá guardando a quarentena. Não tá guardando? Não Tá festejando? lá na casa dela. É demais. Que vergonha. Não conta, Maria, não conta. Hoje pode, né, Vinícius? Ele tá demais. Hoje pode quebrar a quarentena, né? Pessoal, brigadão, pode sair, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Falando pra ela, ela tirou. Toma cuidado com os áudios abertos aí. Tchau, boa noite. Boa noite. É dancinha, Juliane? Sim, senhorita, você é feliz na quarentena. Pronto, eu já interrompi a gravação. Agora vocês podem fazer dancinha na tela.